abrindo aqui o roadshow dessa edição. E vamos começar falando um pouquinho aqui, trazendo algumas dicas, trazendo de uma forma bem informal, né? Acho que além de normas, além de muitas coisas técnicas, acho que o dia a dia para informar para vocês o que tem de novidade, o que tem de o que podemos melhorar nas nossas especificações. Então vamos lá. Mas quais os cuidados, né? Quais os cuidados na especificação de porcelanato, principalmente agora nos grandes formatos e as novas tecnologias? Uma especificação equivocada pode resultar em grandes dores de cabeça, não é mesmo? Além de altos custos. Desde estéticos a princípios menos graves, até problemas, por exemplo, de pisos escorregadios e necessidades de troca. Também falhas na execução e consequentes patologias podem surgir nestes casos. E o projeto está contemplando as informações necessárias para evitar ao máximo esses desafios de obra? Tem especificação das diferentes juntas, dicas de colocação, paginação, ponto de partida, conciliação com a obra física, ou seja, as medidas, prumo, alinhamento das paredes. Está sendo revisto isso na etapa de projetos? Vamos conversar um pouco sobre estas questões e dar algumas dicas sobre este assunto. Mas antes disso, vamos relembrar um pouquinho os tipos de porcelanatos. Então, como ali na foto, tem os esmaltados e os técnicos. Qual a diferença? Os esmaltados, o próprio nome já diz, então é uma base do porcelanato. Ele recebe essa esmaltação, então a esmaltação que dá o acabamento e a estética desse produto. E o técnico? O técnico é uma massa única, ou seja, a pigmentação, a cor entra no processo fabril nessa massa e ele não tem a esmaltação. Então são produtos de diferentes tipologias que a gente vai conversar um pouquinho agora sobre a aplicação de cada um. Então vamos lá, conhecer um pouquinho dos acabamentos dos porcelanatos, os mais usuais. Os naturais, também conhecidos no mercado como foscos ou acetinados, então ele não tem o brilho, né? Na foto ali dá para já ter uma ideia de um produto desta tipologia. Os polidos, que são os brilhantes também, como conhecidos no mercado, tá? Esses materiais requerem alguns cuidados. Por exemplo, ele não deve ser usado em áreas molhadas, né, por ser um produto que fica mais escorregadio. Também em áreas públicas, comerciais, industriais de grande fluxo, ele também deve ser evitado. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre essas especificações. E os acabamentos externos. Então, um produto que tem essa textura mais áspera, indicado para áreas molhadas, áreas externas, áreas que requerem uma segurança, um coeficiente de atrito maior, para eu ter uma segurança ao caminhar, né? Então, esses produtos indicados mais para essas áreas. Então, basicamente, eu tenho esses 3 tipos de acabamentos e depois eu tenho algumas variações, algumas texturas um pouco mais ao toque, né? Um super touch, uma textura lapada, mas dentro dessas texturas elas se encaixam basicamente dentro de uma dessas 3, como eu comentei. Então, a parte natural, um polido e o externo. Mas com a evolução dos materiais e maior definição de uso, principalmente pelas empresas fabricantes, atualmente elas adotam algumas nomenclaturas e fica mais fácil até para você especificar esse produto no seu projeto. Então, facilitou, na verdade, além da norma. Então, facilitou porque é a prática do dia a dia e a velocidade que a gente precisa, às vezes, ter hoje num projeto, numa especificação. Com essas nomenclaturas, as empresas facilitaram esse trabalho para os arquitetos, para os lojistas e para todo o que envolve nessa cadeia. Então vamos lá, como na tabela vocês podem verificar. Revestimento interno, então vai ter RI, e essa vai ser a classificação desse material. Ele é indicado apenas para utilização em paredes internas, não sendo indicado para pisos. Então esse é uma tipologia, esse é uma qualidade desse produto que serve para esse fim. Paredes externas, PE. Paredes externas com até 6 metros de altura. Acima disso também não é permitido pela característica deste porcelanato. Fachada sim, então paredes externas e fachadas. E de novo, alguns produtos que são fachadas, claro, também podem ser utilizados em piso. Isso vai estar descrito também na classificação desse produto. Então não impede que um produto tenha
duas nomenclaturas, porque, claro, ele pode ser usado em dois ambientes diferentes, como neste caso aqui. Residencial, então tráfego leve de pessoas, né? Geralmente áreas privativas em residências e condomínios. Comercial leve, tráfego mediano de pessoas sem o trânsito de equipamentos. Então áreas comuns de condomínios, lojas sem estoques, corredores de hotéis. Vamos para um comercial pesado, então um porcelanato que pode estar atendendo este tipo de ambiente, esta característica que ele precisa ter para poder suportar essa exigência. Então um tráfego intenso de pessoas, tráfego com trânsito eventual de equipamentos leves, hall de entrada de hotel, edifício comercial, corredores secundários de shopping centers, cozinha industrial, escolas, hospitais, museus, mercado de bairro. E por fim, o industrial urbano. Então chegamos no limite máximo da exigência de um porcelanato que atende esses ambientes. Então, tráfego intenso de pessoas, trânsito leve de equipamentos e veículos, calçada, shopping center, supermercado, home centers, praça, metrô. Então vê-se que é um fluxo intenso de pessoas e que esse porcelanato vai estar adequado para essa especificação. Então são essas classificações que entram dentro desses diversos porcelanatos, e é esse cuidado que nós temos que ter na hora de colocar esse item no seu projeto, principalmente obras que exigem mais desse porcelanato, como uma industrial e urbano, né? Ali pode entrar também uma rodoviária, um aeroporto, que realmente tem um grande fluxo não só de pessoas, mas de carrinhos, fluxo de equipamentos. Então tudo isso deve ser considerado na especificação deste porcelanato. Mas vamos continuar. Então, indicação de uso. Na prática, né? Vamos falar um pouquinho aqui. Porcelanatos técnicos polidos. O que está na tela. Porcelanatos técnicos naturais. Esse aqui eu falo que é o Coringa, né? Por quê? Porque ele atende praticamente todas as exigências de uma especificação. Ele está ali na tela, ó, IU, industrial urbano e fachada. Claro, para trás, então, ou seja, comercial leve, comercial pesado, paredes internas, paredes externas, tudo isso ele vai atender. Ele é o máximo, né? Então ele não precisa ter todas as classificações descritas. Ele já é o máximo. Então, para trás ele atende todas e ele atende o industrial urbano. Então, como falamos, grandes fluxos, grandes pesos. Então esse é o Coringa. Quer colocar esse sem se preocupar, ele é resistente a riscos, a manchamento, alta resistência à dilatação. Então, um porcelanato técnico natural vai lhe atender dessa maneira. Então, por isso que eu brinco ali, ele é o Coringa desses materiais. Partimos para porcelanatos técnicos polidos. Então, os brilhantes, como a gente já comentou. Então, esse ele requer já alguns cuidados. Então, geralmente residencial, né, para residências internas, comercial leve. Então ele, por causa de fluxo, por causa de movimento de máquinas, por alguns motivos que requerem uma resistência maior. Fachada não tem problema, eu não tenho nenhum fluxo em fachada, eu não tenho nenhum peso em fachada ou ações, mais ações de tempo, né, climáticas, então o polido pode ser usado em fachada. Cuidados, evitar em locais de tráfego intenso. Então, por exemplo, um caminho ali de uma padaria, eu evito esse porcelanato polido porque com o tempo ele pode perder um pouco desse brilho e perder um pouco a beleza toda que ele tem. Então eu tomo cuidado nesses lugares de alto fluxo e em áreas molhadas. Então, por exemplo, dentro do box de um banheiro, não é recomendado usar um polido, porque com o sabão, com a água, ele torna-se muito escorregadio. E áreas externas, evidentemente, então, proibido o seu uso. Esmaltados naturais, então ele tem o acabamento de novo, né? Ele recebe aquela esmaltação que dá o acabamento e a textura dele, mas ele é esmaltado. Então ele, para uma área industrial, uma área de alta exigência, indica-se o porcelanato técnico. O esmaltado, então, ele é um pouquinho abaixo desse, mas ele atende um comercial pesado, residencial, fachada, ele, independente disso, ele tem um grande uso, né? Então pode usar sem medo numa loja de shopping, pode usar sem medo num restaurante,
numa academia, enfim, todos os lugares que têm uma exigência pesada, comercial pesado, ele atende também. Em frente, os esmaltados polidos. Então, esses também parecida a especificação dos técnicos polidos. Evito em área molhada ou molháveis, né, aquelas que podem molhar. Então eu vou, por exemplo, o piso de uma cozinha industrial que eu preciso lavar, ele não é indicado de maneira nenhuma para este piso. Ele não é molhado, mas ele é molhável, né? Você precisa lavar todo dia esta cozinha industrial. Então estes polidos, de novo, são para comercial leve, residenciais, fachadas. Eu evito o uso desse material em ambientes que possam molhar ou molhados, né, efetivamente. E o porcelanatos externos, que é aquele com a textura, ele tem um acabamento mais áspero, esse material, aí sim, aí eu posso utilizá-lo em áreas molhadas ou molháveis. Então, borda de piscina, calçadas externas, rampas com uma limitação de inclinação, mas pode entrar em rampas leves e também focado em residenciais, em comerciais leves e fachadas. Perfeito? Então, de um modo geral, de um modo rápido, claro, não dá para entrar a fundo em cada detalhe, mas desta maneira, tendo esse conhecimento dessas especificações, você já consegue ser bem assertivo na colocação deste material ou naquele. Então, principalmente aí em grandes áreas, né, que requerem exigência desses materiais, é que eu vou ter cuidado. Praticamente hoje um porcelanato tem essas características e essas resistências que atendem a grande parte dos ambientes que com certeza vocês e nós trabalhamos no dia a dia. Variação de tonalidade intencional. Esse é outro cuidado que nós precisamos ter em cada especificação. Nós temos 4 variações que podem ter num produto da mesma linha. Então V1, V2, V3 e V4. Então qual o cuidado nisso? É mostrar ao cliente, ver a intenção final deste material, do projeto final. Por quê? Porque V1 é um produto que não tem, por exemplo, diferença entre peças. Geralmente é aquele produto branco que vai na paredes de uma área de serviço ou de uma cozinha, que não tem nenhuma diferença de tonalidade entre as peças do mesmo lote, ok? Então você compra uma caixa branca, ele vai ter essa característica. V2 já são produtos que têm uma leve diferença de tonalidade entre as peças. Então eu posso ter, isso é uma característica do produto. Não é nenhum defeito, não é nenhum erro de fabricação. É uma característica do produto e por isso o cliente deve estar informado também desta característica. V3 um pouquinho mais, então já começa aqueles marmorizados, geralmente, peças pedra que reproduzem pedra, começam a ter um pouco mais de diferença de peças do mesmo lote. E V4, que o que temos ali na foto, é uma V3, para ter ideia. Então ele já tem uma variação de tonalidade expressiva. E o V4, então, é a ponta, né? Você tem variações peças completamente diferentes no mesmo lote e que dão essa ideia de um produto natural, como é a madeira. A própria madeira natural tem essa característica. Isso é levado para os porcelanatos. Então os porcelanatos têm essa característica também de peças bem diferentes e que dá aquele efeito da madeira natural, claro, quando é a proposta desta linha. Perfeito? Então assim que funciona a variação entre peças, né? Conforme cada linha. Por outro lado, temos a variação de tonalidade entre lotes de fabricação. E aí que temos que ter o cuidado, porque aí sim é um cuidado com a fabricação. Cada lote que sai da fábrica, da fornada, sai com a sua família, com o seu código de fabricação diferente. Por quê? Independente, isso ao redor do mundo, na Itália, pode ser grandes fabricantes, na Espanha, você não consegue reproduzir a mesma tonalidade de produto em outra fornada. Então, qual o cuidado que nós indicamos? O quantitativo. Então, hoje, com os grandes formatos,
mais do que botar um percentual de quebra, é melhor você paginar este ambiente, contar as peças, põe 2, 3, 4 peças de reserva e aí você vai ter na obra sem problemas depois de falta. Então esse é um detalhe importante para evitar o quê? Eu ter que comprar mais peças, não ter mais o mesmo lote, independente de ser o mesmo produto, pode vir com essa tonalidade diferente e aí a gente sabe que em obra tem problema. Marcos, poxa, vai faltar, quebrou aqui, ele fez um corte equivocado, eu vou ter que precisar mais peça. Para a obra, coloque essas peças onde vai esconder, embaixo de um móvel, no fundo lá, ia ter um depósito, opa, deixa então um depósito para colocar essa nova compra que vai vir com o novo lote. Então os cuidados que a gente tem na obra e durante a obra para evitar essas dores de cabeça, percalços, depois para resolver, né? Então evitem, ver que vai faltar, já se previne. Deixando a reserva sempre, como eu já falei, faz a contagem, põe 1 ou 2 caixas a mais e com essa reserva te dá essa segurança em obra. E o planejamento correto? O que a gente vê muito, né? Tem o projeto, você definiu o projeto como especificador, o ponto de partida, por exemplo, desta linha, deste ambiente, e chegou na obra, o assentador inventou, estava uma medida diferente, partiu por outro lado, e deu um recorte diferente, não está como planejado, e o quê? E aí falta produto. Então aí gera todo esse caos, né? Que obra que a gente sabe que já tem no dia a dia, então o que puder evitar. Então esses os cuidados principais aí quando for fazer essa especificação. Piscinas é bem interessante porque vem muita gente, o que eu posso usar em piscina, né? Cadê aquela pastilha? Na verdade hoje uma piscina, até com os grandes formatos e as lastras, eu tenho a possibilidade de usá-las dentro da água. Sim, porque tem resistência a ações químicas, né? Cloro, tal, isso não ataca nenhum produto, isso não tem nenhum problema. Formato grande, sem problema nenhum, você vai respeitar com as juntas de dilatações, mas posso usar dentro da piscina. Então, dentro da piscina, sendo porcelanato, e não importa o acabamento, como eu comentei antes, todos os tipos de acabamentos, você pode usar dentro da piscina. Então, a gama hoje de uma piscina é muito grande. Então, não precisa mais ficar restrito às pastilhas ou aos pequenos formatos. O único cuidado na piscina é, por exemplo, na prainha ou em áreas inferiores a 60 centímetros de espelho d'água, porque aí pode escorregar. Então ali eu evito produtos polidos ou produtos esmaltados. Opta-se nesse momento por produtos com acabamento EXT, produtos externos. Então esse produto eu consigo dar mais segurança nessa prainha. Perfeito? E hoje, qual a tendência hoje, né? Então porcelanatos de grandes formatos. Então esse é o grande, a grande tendência, né? Principalmente aqui no Brasil, lá fora tem Estados Unidos, por exemplo, ainda tem uma retração com esse produto pelo assentamento, mas hoje aqui as próprias equipes de assentamento estão se especializando para esse tipo de colocação. E hoje temos peças ali 1,60 por 1,60, 1,90 por 1,80, 1,20 por 2,70, 1,60 por 3,20, né? Então peças realmente de grandes formatos que trazem algumas vantagens e benefícios. Mas antes o manuseio, então sempre, né, que você que está acompanhando a obra, isso pode até estar especificado, quando especificar uma lastra, colocar isso no projeto, então sempre na vertical, são peças hoje que tem a espessura também pequena, na faixa depende do fabricante, mas geralmente 7 milímetros, 5 milímetros, 9 milímetros de espessura, então ela tende a ter a movimentação, né? Então essa peça se leva sempre na vertical. Armazenamento, idem, você mantém essas peças na vertical até a hora do uso. E na hora do uso, sim, aí ele vai ter ventosas, vai ter equipamentos para fazer essa movimentação e passar argamassa nessa peça com todo cuidado, mas neste momento sempre na posição vertical. E para que elas servem hoje? Então para revestir, obviamente, e aí atende fachadas, ambientes externos, superfícies contínuas, grandes panos, pisos e paredes. Então hoje
A lastra é muito versátil nesse sentido, né? Um tempo quando surgiu era muito, puxa, mas dá para usar, o ambiente precisa ser muito grande ou é alto no prédio. Não, hoje você tem, com a leveza da peça, então você tem até uma facilidade para fazer esse içamento. Então hoje ele facilitou muito o uso deste material pelas tecnologias e pelo peso que ela tem hoje também. Vantagens de uma lastra. O uso de lastra. Menos juntas, obviamente, então te dá esse pano mais contínuo. Visual clean e elegante. Menor manutenção. Uma amplitude e continuidade, porque como tem menos juntas, acaba visualmente lhe dando essa continuidade que dá uma beleza ímpar para o ambiente. Ambientes modernos e sofisticados. E alta durabilidade, como todo porcelanato, ele tem uma alta durabilidade também. Use sistemas pré-fabricados. Então, a obra seca, ainda no Brasil, pouco utilizada, grandes centros começando a trabalhar com essa tecnologia, mas eu tenho hoje, nos sistemas pré-fabricados, uma vantagem, usar lastras, porque justamente pela resistência e a não necessidade de juntas, eu consigo levar essas caixas já prontas, esses ambientes prontos, para a obra seca, né? Então ela vai pronta. Então a lastra acaba sendo um produto bem interessante para usar nesses sistemas. Só que ela não fica só no revestimento. Então eu consigo usar a lastras também para mobiliar. Então hoje a lastra, como na foto vocês estão vendo, uma cuba, uma ilha, um nicho sem emenda, todas feitas com lastras em porcelanato. Então mesas, bancadas de cozinha, bancadas de banheiros, nichos, né, pisos de nichos ou aquele nicho completo, tudo isso hoje a lastra nos permite fazer. Então é interessante a evolução desse material e como ele atende. E quando eu falo numa bancada, toda a resistência que tem de um porcelanato, como eu falei, não risca, não mancha, você vai trabalhar ali, pode cozinhar, soltar uma panela quente, resistência também a altas temperaturas. Então tudo isso uma bancada em porcelanato vai lhe oferecer. Para decorar, então, mosaicos, bocirrê, objetos de decoração, acessórios, tudo que eu tenho posso fazer em grandes formatos com essa, por exemplo, a foto ali eu tenho um mosaico de grandes formatos. Por quê? Porque a peça do porcelanato me permite também o corte, me permite também fazer esse desenho conforme o projeto. Então hoje a Lastras abriu um leque de possibilidades infinitas. Então vou mostrar algumas cubas possíveis com porcelanato, porque ficava muito presos às cubas esculpidas, que era a cuba tradicional com um buraco no meio, né? A cuba efetivamente no meio esculpida. Não, na verdade, como vemos ali, podemos trabalhar com diversos recursos, com borda, com ralo aparente ou ralo oculto, a válvula, né, oculta. Então tudo isso, porcelanato, as lastras me permitem fazer. Aqui um outro modelo de cuba, com cuba cerâmica de apoio, mas a lastra fazendo a base dessa cuba. Mais um modelo de cuba, então aqui praticamente uma peça única inteira, onde eu tenho minha válvula central ali e consigo fazer esse caimento também num porcelanato de grandes formatos. Aqui mais uma bancada tradicional, mas também com um volume diferenciado no centro do projeto. Então tudo isso, hoje, o porcelanato me dá essa possibilidade, os grandes formatos. Então não tem a junta, não há necessidade de recortes, todas essas possibilidades. Aqui uma mesa de centro, também feita em porcelanato. Então vejam como abriu as possibilidades desse material. Como eu tenho hoje uma gama de produtos que eles podem lhe atender. Soleiras, então às vezes soleiras, grandes portas eu tenho, né, numa varanda, antigamente precisaria cortar esta peça, hoje com a lastra eu também consigo aumentar esse volume, eu consigo fazer peças de grandes dimensões, que dá uma beleza ímpar também para a obra.
Escadas, e aí quando eu falo escadas, eu posso falar de escadas envelopadas, escadas que já vêm prontas, escadas que eu posso fazer em obra, mas, de novo, eu também tenho as lastras que me permitem fazer degraus. Então, se eu estou falando de uma lastra de 3,20 metros, eu consigo fazer um degrau de 3,20 metros de largura sem precisar de corte. Então, a beleza também acaba sendo ímpar nesses casos. Algumas outras peças que hoje eu consigo fazer, né, no porcelanato e com extrema qualidade e acabamento, então cantos, fazer um canto de parede, fazer um acabamento, fazer uma meia parede, eu não preciso mais fazer isso em obra e ficam, por mais especialista que seja o profissional assentador, eu com isso fabril, eu consigo um acabamento muito mais qualificado. E pronto, né? Então a velocidade que chega, a qualidade que chega essa peça na sua obra me facilita bastante esse trabalho. Aqui também algumas outras peças, então eu posso vir prontas hoje já uma peça, uma floreira, também, de novo, o comprimento da floreira, posso ter uma vista de porta em porcelanato, posso ter uma borda de piscina em porcelanato, posso ter diversos usos para este material. Né? De novo, reforçando a qualidade que tem esse material, a resistência que ele tem a manchamento, né? Então porcelanato mancha? Não, porcelanato não mancha. Se estiver bem especificado, ele vai durar por muitos e muitos anos. Risca? Não, também não risca. Ele risca se estiver num lugar que não é para o uso dele, uma especificação equivocada. Então o porcelanato tem todas essas características, né, essas resistências. E partindo ali para as bancadas, partindo para essas soleiras, partindo para outros usos, sem nenhum problema também. Peças contínuas, então eu tenho peças grandes que dão esse efeito, aqui é um dos exemplos, né, um exemplo de relevo, então eu dou esse efeito de um papel de parede numa grande peça também. Então dá um efeito bonito, né? Então o porcelanato vai além do revestir, ele hoje vai para decorar, né? Ele vai para dar a beleza desse ambiente. Essa é a riqueza, né? A emoção de um porcelanato, que, como a gente fala, emocionar pessoas, né? Transformar ambientes e emocionar pessoas. Acho que esse é o caminho hoje, porcelanato dá vida para esse ambiente. Aqui outra peça contínua, então, que dá esse efeito também do papel de parede, ali no corte, né? No desenho, como a gente vê, é o detalhe da peça. Então, olha que interessante o efeito que dá esse relevo depois na parede colocada. Então é muito bonito, né? Hoje tem muitas opções, abriu muito esse leque, né? O porcelanato evoluiu demais. Alguns cuidados, né, que nos perguntam, churrasqueira, mas o porcelanato é lindo, aquela lastra, eu quero fazer inteira esta peça. Alguns cuidados, não que a lastra não resista a altas temperaturas. Sim, ela é queimada a 1400 graus. E uma churrasqueira vai chegar a 300, ali num costelão chega a 350, o pessoal do Rio Grande do Sul aí. Mas brincadeiras à parte, como tem argamassa, o refratário, não é só o porcelanato, eu posso ter uma dilatação, uma diferenciação entre materiais. Então requer na churrasqueira sugerido alguns recortes, como apresentado ali no desenho, e esse recorte vai lhe evitar aqueles trincos, possíveis trincos no canto, que é onde é o lugar mais frágil, ali onde é o corte, o buraco efetivamente do assador, né? Então ali fica mais difícil. Projetos, rapidamente aqui, quais as melhorias? Diminui riscos de patologias, diminui resultados estéticos desejados, diminui tempo de decisão em obra, diminui custos. Então primeiro, definimos se ela é reta, diagonal, vertical, se tem alguma composição. E aqui que eu queria colocar o cuidado num porcelanato, uma lastra principalmente, né? Você tem uma lastra, por exemplo, de 2,70 e já aconteceu de chegar projeto definido com 2,80. Puxa, você perdeu a oportunidade de ter esta peça inteira, eu vou ter que comprar outra peça para fazer esse corte, para preencher os 10 centímetros faltantes. Então, realmente uma especificação que tivéssemos um pouco mais de cuidado, por exemplo, ali 2,65, finalizou, você vai ter a peça inteira de 2,70, menos perda de material, ou seja, vai contar as peças e vai dar certo, e vai ficar esteticamente muito mais bonito e elegante. Então esse é o cuidado quando for especificar na altura destes seus ambientes que vai o porcelanato
Tá? Esse é importante, é um item importante. A largura também, então, se você conseguir adaptar esse banheiro, por exemplo, para a largura do porcelanato a ser usado, eu sei que às vezes é difícil, que é definido depois o produto, mas hoje quanto mais planejamento, quanto mais definições prévias, melhor eu consigo o resultado em obra. Então neste desenho eu tenho 2,45, duas lastras de 1,20, puxa, vai me sobrar um filete de 5. É bonito isso? Não muito, né? Depende onde vai ficar, atrás de uma porta, às vezes, ok, mas o bonito seriam as peças inteiras. Tem opção? Tem, como eu falei, ou consigo engrossar essa parede, ou como desenho eu faço 3 peças e corto um pouco dessa lastra, depois eu vejo as paredes laterais, a continuação desse recorte para aproveitar. Enfim, tudo é a forma de planejamento, mas pensando em custo, obviamente, pensando também no resultado final deste material, que é tão bonito, né? Uma peça inteira, se eu puder preservar essa peça inteira, quanto mais inteira, mais bonita ela vai representar no seu projeto. Aqui também, então, 2,20, poxa, eu faço 2 peças de 1,20, passo para 1,10, ou mantenho a peça de 1,20 e corto 20 da outra e fica 1. Isso é uma opção, eu vou ter a beleza, talvez dividir em 2, dependendo o visual que estiver essa parede, para onde eu estiver mais, onde ela aparecer mais, eu consiga ter uma impressão melhor desse visual. Seria talvez interessante tirar 10 centímetros de cada peça, que não vai representar tanto e vai deixar a beleza mais interessante. Alguns cuidados, né, principalmente se você está trabalhando com grandes peças, alturas de tomada e rodapia, né, muitas vezes ali a tomada fica exatamente no meio, então você tem que quebrar em obra ou fazer um recorte no rodapia. Cuidados básicos que tem que ter na hora da especificação. E com lastras mais ainda, né? Então onde vai colocar essa lastra, onde é que vai ficar essa tomada? Muitos me perguntam sobre cortes. Sem problema nenhum, você pode fazer furos, tem técnicas para isso, não vamos entrar aqui em detalhes, mas em obra você tem como fazer o recorte, tem como fazer o furo, tem como fazer todos os recortes, independente do tamanho da peça. É ter as ferramentas certas e ter as técnicas corretas. Aqui, coeficiente de atrito, falando um pouquinho, é só os cuidados, né? Então, ali de rampas, por exemplo, tem que ter um coeficiente 0,8 ou mais, né? Áreas externas sempre acima de 6 e molhadas de 4 a 5, né? Então, vai depender do porcelanato. Para ter uma ideia, geralmente os porcelanatos externos têm coeficientes de atrito maiores que 0,6. Outro cuidado no projeto, a espessura de cada peça, né? Então a altura do contrapiso acontece muito, puxa, tô trabalhando com outro tipo de piso e também com uma lastra e chegou e ficou uma diferença, então tem que fazer um preenchimento ou fazer uma quebra não desejada. Então se você está trabalhando com diferentes pisos, procure também verificar essa diferença de espessura e já definir isso no contrapiso ou em projeto. Dupla colagem, nunca esquecer, né? Importantíssimo no assentamento. Sentido da peça, tá? Sempre o cuidado. Técnica do arraste, não esqueça, a gente repete muito isso, é movimentar a peça na hora do assentamento. 100% de argamassa, sempre o cuidado ali com uma foto, eu não posso tirar uma peça e ter aquela argamassa sem assentamento, sem argamassa na peça toda. Uso de niveladores obrigatório em lastras, tá? Não tem como assentar sem uso de niveladores, tá? E aqui etapas, não vou entrar em detalhes, mas respeitar, né? Às vezes o cara assenta, faz o contrapiso hoje, já quer assentar depois de amanhã, não é. Tem que esperar isso aí, eu sei que antes a obra está com pressa, mas a gente precisa ter um pouquinho de paciência nisso para depois ter o melhor resultado, a melhor estrutura. E aqui um pouquinho das juntas, né? Dessolidarização, que é a junta obrigatória ali entre piso e parede, juntas de assentamento, aqui já com um desenho com todos os niveladores. Movimentação, não esquecer também, a cada 32 metros, a cada 20 metros em áreas externas. Tá? Isso tudo pode estar em projeto, a gente também dá essa assessoria nas lojas e a gente pode tudo indicar isso para vocês, o que é o mais recomendado. Dilatação estrutural sempre, né, obrigatória. E só queria mostrar um pouquinho da técnica, que é um vídeo rápido. Aqui para sentar uma lastra, para ver como não tem grandes mistérios, ela também pode ser assentada conforme uma peça de tamanho tradicional. O cuidado de passar argamassa no piso e na peça, sempre a chamada dupla colagem, isso serve para qualquer peça de grande formato,
acima de 30 por 30. Os cordões da peça e do piso devem ser sempre no mesmo sentido. E aqui a colocação da placa. Então ele movimenta, ó, a técnica do arraste, como eu falei, isso dá a perfeita movimentação da peça. Isso vai gerar 100% de preenchimento do fundo da peça, do tardós, como nós chamamos, e vai gerar uma aderência 100% desse material na base. Então ali também, né, a importância de se manter esse espaçamento recomendado entre os espaçadores. E a limpeza, né? E aqui uma técnica e aqui aperte com o alicate e ele vai nivelar todas essas peças, fica um espelho, né? Fica tudo plano e isso dá uma beleza e uma técnica especial aí para o seu. Então viu a facilidade, né? De sempre ali deixar a junta de dilatação, de dessolidarização, nunca encostar nas peças. E esse é o cuidado. Finalizando, gente, aqui você tem limpeza e manutenção. Mas como é que eu limpo? Produtos de mercado e permitidos. Então, detergente neutro, CIF, veja cloroativo, álcool. Alguma coisa mais específica, alguma sujeira mais específica, eu tenho um detergente ácido que é vendido, né, em lojas especializadas. Mas você limpa hoje o porcelanato extremamente fácil com esses produtos. Não precisa inventar, né, produtos de mercado. Agradeço mais uma vez, espero que o conteúdo possa agregar bastante aí no dia a dia de vocês e a gente fica à disposição. Precisando é só nos contatar. Um grande abraço.